Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Hoje iniciamos a semana, nessa segunda-feira, primeira semana do tempo comum. O batismo de Jesus encerra o ciclo do Natal e aí iniciamos o tempo comum, tempo de reflexão do Evangelho da Igreja, onde vamos ver o trabalho de evangelização feito por Cristo e a sua peregrinação. Para melhor compreendermos a sua palavra e estarmos mais aptos a colocá-la em prática, convido a você que nos acompanha através do Facebook, através da nossa página no YouTube, a nos unirmos como irmãos e irmãs para iniciarmos este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo haja sobre nós neste momento, durante o nosso dia, durante toda a nossa vida, para que possamos, através dos seus dons, fazer as melhores e mais acertadas escolhas para aquilo que Deus tem preparado para nós. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. O evangelho dessa segunda-feira é tirado do livro de São Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20, onde, após o batismo e também após a prisão de João Batista, Jesus inicia a sua vida de evangelização e sai pregando o evangelho e convidando a todos à conversão. Ouçamos o que está escrito lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Irmãos e irmãs, convertei-vos. Jesus, nos dias de hoje, continua ainda chamando, convidando para que o povo se converta, para que o povo ouça as suas palavras, acredite e cumpra os seus ensinamentos. Mas também Jesus vê que após a prisão de João Batista, ele estaria sozinho nessa empreitada, então ele necessita de colaboradores para anunciar o Evangelho e o reino de Deus. Nos dias de hoje, também é necessário
que o cristão batizado se comprometa com essa missão, a missão que nos é dada desde o batismo, a missão que Jesus nos concede através da unção do Espírito Santo, para que nós sejamos capacitados e possamos dar testemunho e anunciar com a nossa vida o Evangelho de Deus. O chamamento que Maria teve através do anúncio fez dela a primeira pessoa a se tornar discípula e dar o testemunho de sua vida, vivendo a fé, a fidelidade e o amor que nos é dado por Deus e que devemos retribuir amando o Criador e amando aos nossos irmãos, as suas criaturas que foram formadas a partir da sua imagem e da sua semelhança. Jesus pede que, além de nos converter, que a gente acredite no Evangelho, porque o tempo nosso já se completou. Às vezes a gente vê muitas coisas ruins, muitas coisas desagradáveis acontecendo no mundo, na nossa vida, na nossa família, e ficamos pensando por que Deus agiu, deixou acontecer, enfim, por que se Deus nos ama tanto, por que acontece isso? Deus nos ama tanto que Ele deixa a nossa vontade ser administrada por nós mesmos. Ele nos dá o livre-arbítrio para segui-lo, amá-lo ou não. E Jesus vem dar esse testemunho. Jesus é o próprio Deus que se faz misericórdia, se encarna no meio dos homens e vem nos anunciar a grandeza que é o amor de Deus e o seu reino que nos espera para a vida eterna. Também Jesus sai na sua caminhada chamando esses colaboradores, chamando os seus discípulos, para que estes também, sem capacidade nenhuma, sem conhecimento às vezes algum sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras daquela época, mas que Jesus, como conhece o coração de cada um, vê a condição deles darem seguimento a este projeto do reino de Deus que se inicia ali, a salvação do seu povo. Hoje, às vezes, essa salvação anunciada, em alguns momentos, em alguns lugares e até mesmo em algumas religiões, se torna um pouco sem sentido e até mesmo banalizadas, onde vemos críticas e não vemos ações, onde vemos julgamentos, mas não vemos meios serem dados para que aquilo que está errado seja consertado. Falamos muito e agimos pouco. E Jesus sai atrás de pessoas resolvidas a trabalhar na construção do seu reino, na construção do reino de Deus no meio dos homens. Ele simplesmente convida, largai tudo e segue, né? Eu vos farei pescadores de homens, pescadores das almas dos homens para Deus, através da conversão, através do poder da palavra, através do testemunho que cada discípulo e cada discípula há de dar na sua missão, na sua caminhada. Maria fez tudo isso. Maria foi fiel desde a sua infância, sua adolescência, nasceu sem a mácula do pecado, sem o sinal do pecado, e se tornou pura e virgem até tudo se cumprir conforme Deus havia designado em sua vida. Ela foi fiel, não questionou, não teve medo, rezou muito e conseguiu nos trazer a misericórdia encarnada em Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter o benefício de um dia também partilharmos do banquete que Deus preparou para nós. Peçamos que por sua intercessão Deus nos conceda a graça de vivermos sempre aliados ao seu poder, aliados ao seu amor
e consigamos, através das nossas atitudes, dia após dia, buscarmos uma vida um pouco mais santa, uma vida um pouco mais digna de filhos e filhas de Deus. Que durante esse período chamado tempo comum, que se inicia agora, nós consigamos estar trabalhando, estar anunciando, estar levando o Cristo a tantas pessoas que dele necessitam, através das nossas orações, através das nossas ações, através da prática da caridade e do amor ao próximo. Que Maria sempre nos abençoe e que nos cubra com o seu manto sagrado em cada dificuldade e em cada obstáculo que a vida nos apresentar. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Muito bem, chegamos ao final deste nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, desta segunda-feira, desta manhã de segunda-feira, início de semana, início de trabalho, enfim, cada um levando a vida como Deus permite. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam através do nosso canal do YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também pelo Facebook. Não esqueçam de deixar a sua curtida, deixar o seu like e também de compartilhar nas suas redes sociais, em seus grupos, este projeto de evangelização. Peçamos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,